fala e, na sequência, o professor Ricardo Della Santina Torres. Com você, Nilton. Alegria. Legal. Obrigado, Cidral. Obrigado aí a oportunidade, né, Cidral? Então, quero dizer que tem várias pessoas aqui que eu conheço, né? E de palestrante não tenho muito, até disse, eu vou deixar para o professor, então a ideia é que a gente faça aí uma troca, né? E realmente fazer um bom bate-papo, né? E realmente eu tenho muita curiosidade para saber, então, como é que estão as coisas lá fora e saber o que o pessoal aí de Luxemburgo, né? Como é que eles enxergam o Brasil, como é que eles falam sobre isso, né? Também agradecer aí as pessoas que estão assistindo e deixar livre as perguntas. Eu não sei se vai ser via chat, onde é que vai ser, eu abro o microfone, porque eu acho que tem que ser bem descontraído, né? Também, não sei se vocês sabem, eu creio que não, né? Mas nós temos aqui um cidadão que é luxemburguês também, o Leo Marques está nos assistindo, ele tem dupla cidadania, né? Então, está conosco, depois ele pode falar um pouquinho disso aí também. E sobre a questão do ICES ali, eu venho assim há vários anos acompanhando, eu acho que é muito legal esse indicador e coloco a própria estrutura do Sicredi aí à disposição para que a gente possa botar para os nossos associados e promover o engajamento, que eu acho que quanto mais pessoas respondendo, eu acredito que vai nos ajudar também, né? Então, realmente, para mim, é um privilégio, né? Eu vou deixar o professor Ricardo falar um pouquinho, depois a gente faz um ping-pong aí. Tá bom, maravilha. Obrigado, Nilton, obrigado, Cidral. Olha, de novo, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu fico muito honrado quando eu recebo o convite da Sustentária, do Cidral, da Mariana, para participar com o Nilton agora, né, no dia de hoje. E não tem preço para mim, realmente me faz bem e eu tenho um prazer enorme estando com vocês. Bom, 2020, todo mundo tem uma opinião própria sobre esse, né, e eu acho que muitos de nós gostariam de ter pulado, né, esse ano, começando em todos os segmentos, não somente na economia, mas foi um ano bastante complexo em todos os aspectos. E, uma vez mais, nós, brasileiros, catarinenses e a raça humana como um todo, a gente prova uma vez mais que a gente consegue superar os obstáculos que nos são apresentados, né? Para mim, o obstáculo mais difícil que nós tivemos esse ano foi a reação dos governantes em relação à crise, as mais variadas, né? E de qualquer forma, o evento que causou esse transtorno, a própria a epidemia, que virou uma pandemia após, não me parece, a mim, tão diferente de outras coisas que nós já vivemos, né? As pessoas brincam comigo aqui, falam, não, o ano está difícil, esse vírus. Aí eu falo, para um pouquinho, eu sou brasileiro. Eu nasci nos anos 60, eu estava na barriga da minha mãe, eu já briguei contra a talidomida. Por alguma razão não tomou. E quantas pessoas foram afetadas por isso? Depois, ao longo da vida, nos anos 60, 70, 80, quantas epidemias nós vivemos? Recentemente, esses mosquitos que estão no Brasil aí, a gente é brasileiro, a gente se vira, a gente dá um jeito de superar. E isso me faz crer com toda a minha inteligência e meu coração que 2021 o Brasil de novo vai sair na frente. Então é extremamente positivo a reação que nós brasileiros temos em relação aos problemas, né? Porque a gente tem tantos desde o dia que a gente nasce que a gente se vira. Eu vejo a reação diferente cultural que as pessoas têm aqui na Europa e a relação ao medo, a como vão lidar com as coisas é extremamente diferente de como nós no Brasil lidamos com os problemas, né? Então, eu tenho fé que as coisas vão correr muito bem. Agora, falando de economia, 2020 foi um ano extremamente complexo porque teve uma quantidade gigantesca de que tudo podia dar errado. Começou no dia 2 de janeiro com uma super expectativa positiva que o ano ia ser bom, melhor que 2019, no mercado econômico internacional, eu digo, né, no mercado de finanças. E logo no dia 3, a gente quase teve uma guerra, né, com o Irã e os Estados Unidos. Teve um atentado, morreu uma pessoa do Irã, vocês devem lembrar disso. Aí deu um pé no breque.
Aí, no dia 17 de janeiro, veio o anúncio de que existia esse vírus, né, que nomearam de coronavírus, era uma variação do coronavírus, e que poderia virar uma epidemia. De fato, virou, e virou uma pandemia logo após, que afetou praticamente todos os países do planeta. A partir de então, a reação dos governos de tomar, na sanitária, de tomar a atitude de simplesmente fazer lockdown, fechar tudo, causou tantos transtornos que ainda nós não vimos os resultados finais, que vai se estender certamente até muito além do início do ano de 2021, os efeitos que isso causou, né? E os efeitos, eles são extremamente nocivos e visíveis do lado econômico, mas são muito mais nocivos e menos visíveis no fator emocional. A quantidade de pessoas que estão sofrendo diretamente, a quantidade de pessoas que tinham apenas iniciado um negócio, colocaram todas as suas economias. Eu tenho um amigo aqui que abriu o restaurante uma semana antes do lockdown. Quer dizer, o cara nem se qualifica para receber auxílio do governo, né? Então, assim, são situações que não são vistas, né, a olho nu, e a mídia não cobre tanto, mas, para mim, o fator psicológico dessa crise vai durar por muito, muito tempo conosco, infelizmente, né? Isso falando de maneira geral, né? Aqui em Luxemburgo, nós somos um país pequeno, nós temos um pouco mais de 600 mil pessoas, e do outro lado, né, é o maior país de gestão de fundos do planeta, né? Todos os fundos internacionais são registrados aqui, e é um mercado de trabalho bastante forte, aquecido, extremamente civilizado, extremamente evoluído em termos em todas as questões, em relação ao povo, em relação ao governo. Para vocês terem uma ideia, houve eleição no ano passado, o partido que está da situação perdeu e ganhou uma coalizão do Partido Verde com um Partido Socialista. E quando eles tomaram posse, eles perceberam que ninguém no partido que ganhou a eleição tinha a mesma capacidade de fazer a gestão do país como primeiro-ministro, como o primeiro-ministro anterior, que é o Xavier Bettel, né? Então, o que eles fizeram? Eles pediram para o partido da oposição permanecer no poder. Quer dizer, é coisa rara. Como se saísse o Bolsonaro, perdesse a eleição e o PT pedisse para o Bolsonaro continuar a ser presidente, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, assim, porque eles consideraram que a qualidade e a capacidade de gestão dele era superior ao que eles tinham nos rankings deles do partido, né? Então, assim, é um país muito único em imensas classes e categorias que nós podemos visualizar. Em relação ao Brasil, o Brasil é um país que todo mundo admira. A história de Luxemburgo com o Brasil, ela é muito maior do que a gente normalmente sabe, né, por causa do que hoje é chamado de Arcelor. Eles foram para o Brasil com a mineração, então tem muitas famílias de luxemburgueses, sobretudo no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E no ano passado, somente no ano passado, 4 mil brasileiros familiares, né, dos luxemburgueses originais pediram a cidadania. Então, 4 mil pessoas receberam a cidadania, 4 mil brasileiros receberam a cidadania luxemburguesa em 2019. Então, assim, nós temos conexões antigas, mas hoje Luxemburgo é uma das capitais europeias, né, tem uma parte do governo europeu que fica aqui em Luxemburgo, e assim sendo, é um país que tem uma renda per capita como uma das maiores do planeta, né? O salário mínimo, para vocês terem uma ideia aqui, é aproximadamente 2.700 euros, que vai dar quase 20 mil reais, né, o salário mínimo. As pessoas de primeiro emprego conseguem comprar um apartamento, incrível. O governo, para as pessoas mais jovens, eles conseguem dar garantia aos financiamentos, que podem ser feitos até 50 anos de prazo, com taxas de juros de ao redor entre 1,70% e 2%. Né? Então, assim, é muito acessível para... As pessoas têm acesso às coisas, né? O ensino é, em geral, gratuito ou com bolsas do próprio governo.
para que as pessoas estudem até onde elas conseguem, né? Quer dizer, é um negócio bastante, é muito organizado, é um pouco diferente do que nós poderíamos ser se fôssemos organizados no Brasil, né? Porque a potência do Brasil é absurdamente grande e nós não exploramos como poderíamos, né? Um dia, quem sabe, a gente vai conseguir fazer esse nosso país estar de fato entre os primeiros, né? A diferença grande que eu vejo, sobretudo, é que aqui nós somos um país pequeno, mas nós nos enxergamos grandes. E o Brasil é um país gigante, nós nos vemos pequenos, né? Então, eu acho que um dia, culturalmente, a gente vai conseguir superar esse complexo que nós temos e assumir, de fato, a nossa função e o nosso papel, tanto perante nós mesmos, no Brasil, como o Brasil perante o mundo externo, né? 2020 está sendo um ano bastante complicado. Eu conheço muita gente que está rezando para que ele acabe, né? Dizem que vai ser a maior festa do ano novo, mesmo que estejamos confinados. Vai ser o primeiro do ano, vai ser um alívio, né, de passar 2020. Tudo aconteceu, né? Tivemos uma eleição nos Estados Unidos que parecia que estava acontecendo num país da África, né? As confusões que eles fizeram. Ainda não terminou. O Trump está ainda lutando alguma fraude na eleição. O problema do mercado financeiro, como nós todos sabemos, é um problema que ele aumenta, fica feio quando não há visualização. E aí que a gente sempre reforça a ideia de que o ICES proporciona um pouco de visualização, porque é uma mescla de diversos setores da economia do norte do estado que respondem ao questionário, que acabam passando para nós uma visão diferente de cada um dos ângulos que a gente está observando, dos segmentos que eles estão, que pode dar uma ferramenta fantástica para o futuro próximo e imediato, né, do que vai acontecer. O ano de 2020, as eleições dos Estados Unidos, que é um país que tem uma grande influência no mercado internacional, como todos sabem, causou e juntamente com o Covid, né, que foi tudo simultâneo, causou um transtorno gigantesco no sentido de que houve perda de visualização. Ninguém sabia onde estava indo. Ninguém sabia, e muitas poucas pessoas hoje sabem no mercado financeiro aonde a gente está pisando. Nós tivemos um ano onde uma empresa que produz 400 mil veículos vale 3, 4 vezes mais do que uma Volkswagen que produz 10 milhões de veículos no ano e vende isso aí. É como a Tesla. E é inexplicável como funciona. A gente tem uma Netflix que continua subindo ao infinito as ações, com uma programação pífia, que todo mundo já conseguiu ver todos os programas nesse confinamento, né? E não tem nada de novo, assustador. Então, houve uma quebra gigantesca em uma série de conceitos que nós usamos, sobretudo para fazer o valuation das empresas, e os mercados estão trabalhando de uma forma com pouquíssima visualização ou quase nenhuma. A única coisa que nós temos como certo é que as taxas de juros aqui na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, e também, vão permanecer baixas por muito tempo. Isso é um bom indicador, porém, nos mostra que, em efeito, o que ocorreu foi, em 2008, quando nós tivemos a grande crise nos Estados Unidos, do mercado, que começou com o mercado imobiliário, e todos os governos fizeram um auxílio para as empresas não quebrarem, os bancos não quebrarem, houve uma sentido de impressão de moeda, sem lastro. E isso, naturalmente e economicamente, deveria se mostrar como uma grande inflação global, e não aconteceu, por alguma razão. Por outro lado, o que aconteceu sim, e está causando ainda hoje os seus efeitos, que está dificultando o prosseguimento e o crescimento dos países e das pessoas dentro dos países, é que em 2008, com essa impressão gigantesca de moeda, o aumento da base monetária, alguém tem que pagar isso aí, essa conta. E, em geral, essa conta ela é acertada pela inflação, com os reajustes de salário, com tudo que ocorre. Mas o que foi feito foi algo muito nocivo a longo prazo, que foi reduziram as taxas de juros para baixo de zero, ou seja, os governos conseguem se financiar recebendo dinheiro ao invés de pagar juros, né, que taxa está negativa. Simultaneamente, houve aumento de impostos, né, e com isso o resultado é que houve uma perda de poder de compra da população mundial, não é no Brasil, não, é no mundo todo.
A Selic no Brasil a 2%, ela é inferior à inflação corrente. Então, está tendo uma erosão do poder de compra, né? Sem contar que um outro indicador que a gente não observa tanto, mas é extremamente importante, é a capacidade de um povo de criar poupança, né? Com esses resultados que acarretaram e estão terminando esse que a gente está hoje, a potencialidade e a capacidade de poupança dos países foi destruída de uma forma absurda, né? Por exemplo, aqui na Bélgica, vizinho nosso, a taxa de imposto, a taxa de imposição é de 54% na fonte. Quando a pessoa recebe já com desconto de 54%, ela vai consumir, e a maioria dos produtos que uma pessoa normal consome tem uma taxa de ICMS de 21%. Então, só esse número, sem falar em seguro-saúde, sem nada do gênero, a gente já está descontando automaticamente 75% do salário. Então, sobra 25% para a pessoa pagar sua aposentadoria, pagar o seu aluguel, pagar os outros consumos que ela possa, porventura, fazer. Quer dizer, é impossível, né? No Brasil, a compressão salarial que ocorreu durante os últimos 50 anos, se eu poderia dizer, é quase impossível uma pessoa que ganha 3, 4, 5 mil reais conseguir fazer poupança. Então, isso, no longo prazo, é um denominador muito forte de que a situação vai ainda se deteriorar por mais algum tempo. Por outro lado, não acabaram ainda as partes de problemas, depois eu vou falar as partes da parte boa da história, né? Nós temos hoje um fator geopolítico que está também atuando das pessoas e na vida dos países, que é em relação o que vem acontecendo aqui na França. Vocês devem ter acompanhado, né? Que alguns anos atrás a quantidade de pessoas de origem islâmica cresceram sobremaneira na França. Então começaram a mudar de forma muito intensa. E a França começou a reagir, a Turquia, com o Erdogan, começou a retrucar as ações da França, e começaram, vocês viram, inclusive, foi uma senhora brasileira que foi atacada na igreja em Nice, né, que morreu. Então, esse negócio de atentados está bastante forte, e isso também causa bastante transtorno no prosseguimento da vida com normalidade, né? Do outro lado, nós temos aí, entrando um pouco no Brasil, nós temos a taxa de juros Selic extremamente baixa, mas com poças de liquidez enormes, como nunca visto antes. Assim sendo, a capacidade de crescimento do Brasil, ela é bastante grande, ainda que nós tenhamos tido uma redução muito forte no valor do real. Por outro lado, para as empresas do norte do estado de Santa Catarina, foi extremamente positivo, porque são exportadores, quase a maioria das empresas tem a capacidade de exportar, e com isso foi bastante positivo, porque mantiveram os custos baixos internamente, com o preço do real, e tiveram uma receita muito superior com a alta do mesmo, né? Então, assim sendo, nós, para o ano de 2021, o consenso de mercado é que nós esperamos que a Selic volte efetivamente a subir um pouco, e que o real comece a se valorizar contra o dólar, como já vem ocorrendo nas últimas 2 semanas. Então, para o ano que vem, eu acho que, em relação ao Covid, o Covid está tendo aqui na Europa a sua segunda onda, né? Que dizem que todas as epidemias têm segundas, terceiras ondas. A segunda onda está ocorrendo nesse momento aqui no nosso lado do oceano, e porque o inverno está chegando. Não está ainda, a gente está no fim do outono, não está extremamente rigoroso, está por volta de 5 a 10 graus, mais ou menos, a média durante esses últimos dias. Todavia, é um período que a gente fica mais suscetível. Então, para o Brasil, eu creio que, esperando para o próximo inverno, que vai começar só em junho que vem, as vacinas, né, se funcionarem como são propostas, né, de se funcionar, vai estar tudo certo. Hoje eu estava conversando com um amigo espanhol, e ele falou que
no País Basco, na Espanha, eu concluí que era mais ou menos como Itu, tudo é grande, é maior do que nos outros lugares, né? Que lá a vacina do País Basco, ela não vai falar em 94, 97, 95% de bons resultados, né? Ela é tão forte que basta ler a bula que você já se cura, não precisa nem tomar a vacina, né? Então, o Brasil, eu acho que para o mês de junho do ano que vem, eu acho que nós teremos já uma melhor noção de se as vacinas estão sendo disponibilizadas, se elas vão funcionar de fato como é proposto, e a gente vai ter um ano bastante bom. Aqui do nosso lado, o consenso dos grandes bancos, dos economistas dos bancos, é que o lugar para se investir em 2021 é Brasil, Índia e China. Tá? E na visão países emergentes. Na minha visão, países que estão prontos para passar um novo nível. E o Brasil tem uma riqueza magnífica que às vezes a gente esquece de comentar ou de observar, que é a capacidade que nós temos como povo de nos sempre estarmos em condição de encontrarmos uma solução dos problemas. Então, a capacidade de criatividade, de poder se virar, se acertar do brasileiro é única no planeta. E dessa forma, a gente sempre, mesmo em dias muito ruins, a gente acaba encontrando soluções que nos levam ao retorno ao crescimento e ao positivismo que são inerentes à nossa cultura brasileira. Em termos reais, existe muito dinheiro disponível para ser investido no Brasil. Os investidores estão olhando para as empresas brasileiras para voltar a investir, porque durante esse ano foi muito baixo. Houve uma saída da Bolsa brasileira bastante massiva no mês de fevereiro, março, abril e maio, no 6 meses, basicamente, desse ano de 2020, que agora começa a ser visto que eles já estão retornando. Então, a Bolsa ela é um termômetro bastante forte de indicador, porque é um mercado ciclotímido, né? A gente, na Bolsa de Valores, jamais trabalhamos com o tempo real, né? A gente trabalha sempre com as expectativas, e as expectativas para o Brasil são bastante positivas. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente tem que continuar firme. A relação que o Covid está nos causando, houve grande disputa no Brasil entre os governadores e o governo central de Brasília sobre fecha, não fecha, abre, não abre, compra vacina, não compra, o que vai ser. Mas, de toda forma, a economia brasileira voltou muito forte já no momento atual. Eu tenho o meu irmão mais novo, ele tem uma transportadora e ele é especializado em transporte de flores. E muitos das pessoas que contratam os serviços deles, dos caminhões, são pessoas que cuidam de preparar, não sei como é o nome disso, essas pessoas que criam a festa, fazem toda a gestão dos eventos, né? Ele parou de março até agosto, quase que totalmente. Em setembro começou a voltar. Em outubro ele diz que tem casamento todo dia. Então, eu fico feliz de saber que a gente está indo no bom caminho no Brasil. Então, ele está trabalhando bastante. As pessoas voltaram a se casar no Brasil. Isso é mágico, né? E como eu estava dizendo antes da gente começar aqui, né, com uma conversa entre nós aqui, eu ainda, no momento, conheço mais pessoas que estão grávidas do que pessoas que estão com Covid. Eu não sei vocês. Está tendo criança pra caramba esse ano. Aqui para nós, em Luxemburgo, a gente está com superávit até o momento, sem contar as novas crianças. Nós estamos com superávit até o final de setembro de 6 mil pessoas a mais, que na média do ano passado morreram 16 mil pessoas, até sem Covid. Com o Covid morreram 10 mil pessoas, né, de todas as causas em conjunto, né? Então, assim, eu tenho fé que o grande problema do Covid foi a gestão que foi aplicada a ele, porque nós tivemos muito mais crises graves, epidêmicas no passado, que não houve fechamento das economias. Então, eu não entendo muito bem se tem informações que nós não sabemos, né, que é muito provável, né, que nós não temos como saber, que os governantes talvez tenham, né? Todavia,
não me parece normal essa atitude de fechar as economias, porque o que vai causar de transtorno para os bancos, para as empresas, pessoas que vão ter falências decretadas porque são donos de restaurantes, não conseguem trabalhar, outros setores como hotelaria e turismo, por exemplo. A Grécia é um país que vive de turismo, a França mesmo, Paris, há 10 anos consecutivos, é a capital mais visitada do planeta, né? O ponto turístico do planeta mais visitado, são mais de quase 100 milhões de pessoas que por ano vêm visitar Paris. Esse ano não ocorreu, então a quebra de receita em vários segmentos foi gigantesca. Por outro lado, aqui os governantes, por exemplo, da França, eles pediram fecharam os pequenos negócios, os comércios de pequeno porte e deixaram as grandes surfaces abertas. Então, não sei, ficou uma coisa bastante estranha e confusa em todo o contexto. Aquele médico francês, o Dr. Raoult, que ministrou a cloroxina nos pacientes e teve um grande resultado no início da crise, está sendo processado e estão ameaçando de tirar a licença dele por ter feito isso. Essas coisas me parecem extremamente abusivas, autoritárias e mesmo totalitárias no contexto de que a gente perdeu um monte de liberdades e muitos segmentos econômicos estão em situações quase que irrecuperáveis, né? Então, assim, estamos longe de sair da mata, a gente está ainda com pouca visibilidade. Porém, eu acho que nós, no Brasil, como a exemplo de 2008, nós temos grandes condições e a grande capacidade de sair na frente e se recuperar muito mais rápido, a exemplo do que já aconteceu esse ano com a China, né? A China está apresentando fantásticos, inclusive na venda de produção de máscaras para o Covid. Quer dizer, os caras também têm uma ginga impressionante de flexibilidade, né? Então, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é que a gente está no caminho certo, basta a gente ter a fé de que nós podemos, e o Brasil é um país único e vai conseguir sair mais rápido do que a maioria dos países, mesmo, por exemplo, nossos vizinhos de Argentina e Venezuela, vamos sair muito mais rápido do que eles da crise, e espero que as pessoas consigam continuar trabalhando e se sustentando por conta própria, né? Então, basicamente era isso. No mercado internacional, as coisas ainda estão muito incertas, os fatores de geopolítica continuam pesando forte, a questão do terrorismo, na Áustria especificamente e na França, estão ainda causando bastante transtorno, mas também aqui as coisas já começaram a melhorar, já estão reduzindo o número de casos, o número de pessoas que estão em reanimação. Então, esperamos que a partir do 1º de dezembro a gente possa retornar a uma certa normalidade para poder festejar o Natal com a família e estar próximo e conseguir fazer um ano de 2021 muito melhor em termos de qualidade de vida do que nós tivemos nesse ano de 2020. Legal, professor. Muito bom, né? E depois eu fazendo aí o ping-pong, né? Que o senhor depois falasse como é que as pessoas estão se comportando hoje, tem que usar máscara, se não tem que usar, então como é que é isso lá? Eu acho que é uma boa pergunta, né? E também, e quais os fundos ou quais são os mercados que o pessoal de fora tem interesse de investir no Brasil e talvez aqui na nossa região, né? Então, eu acho que uma pergunta interessante, né? E eu vou só reforçar algumas anotações que eu fiz aqui, né? Então, sobre a inflação mesmo, quando os governos imprimiram moeda lá, é óbvio que a inflação era para chegar e acabou não chegando, né? Mas eu acho que tem o fator tecnologia, que nunca se evoluiu tanto que nem tecnologia nos últimos 10 anos, né? E 2020, então, fora do comum. E quando a tecnologia cresce, as coisas acabam, o custo das coisas elas ficam mais em conta. Eu acho que esse é um fator aí que também que auxilia, né, para controlar a inflação. Fato. Ele ajuda, né? E o pessoal me pediu, a Mariana, também para falar um pouco do Pix, né? Então, falar do Pix do Sicredi, depois eu volto aí para a economia, né?
Mas o que acontece, pessoal? Isso aí, o Pix ele está dentro da estratégia do Banco Central de Open Bank. Para ter uma ideia, em 2008, o Banco Central ele publicou um estudo que praticamente 82% dos ativos comerciais do Brasil eles estavam, né, dentro de 5 instituições, tá? E os outros 19% nas demais 150, ou seja, nós temos uma concentração gigante. E aí o que aconteceu, né? Em abril do ano passado, o Bacen literalmente ele instituiu o Open Bank, né? Então, onde é que as pessoas, o próprio Bacen diz que os dados bancários, eles pertencem aos usuários, né? E caso esse usuário, ele queira, ele pode disponibilizar isso, né, para o sistema todo. Então, ou seja, nós vamos gerar de forma segura, né, ágil e conveniente as informações para o todo. E o Pix ele faz parte disso. Então, eu há pouco mesmo recebi aí uma transferência de um Pix, né, que se talvez fosse uma semana atrás, teria que ser uma TED e já teria passado do horário, né? Então, realmente pegou no Brasil, no primeiro dia tiveram mais que 1 milhão de transações, e isso de fato, vai mudar a vida aí de todos os brasileiros. A exemplo do que já acontece aí no mundo, na China principalmente, né? Hoje eu estava conversando com o pessoal, né? Aí até comentando, mas Weber, e você acha que o dinheiro vai sumir? O que vai acontecer? Eu disse, olha, se a gente for olhar o que acontece na Europa, por exemplo, o dinheiro não vai sumir, mas eu acho que nós vamos reduzir realmente a circulação dele, tá? E os meios das pessoas se relacionarem com o dinheiro, ele vai mudar também, tá? Outra coisa sobre o Covid, né? O que aconteceu com as pessoas que a gente conversa no dia a dia, né? Então, em função de lockdown, e é óbvio, alguns setores sofreram mais, o professor muito bem falou aí, o turismo, os restaurantes, o transporte, as escolas, né? Então, mas as pessoas deixaram de gastar dinheiro com isso. Ou seja, a grande maioria das pessoas físicas, elas reduziram a sua fatura de cartão. Tá? Então, eu não sei se isso aí vai voltar a como era antes, mas as pessoas tiveram mais cuidado, estão tendo mais cuidado com o dinheiro. Nas pessoas jurídicas, isso também aconteceu. Tá? Então, de forma geral, as pessoas começaram a cuidar um pouco, enxergar o seu negócio e o próprio medo, a insegurança de tudo que aconteceu, os empresários eles estão tendo mais cuidado com o seu ativo. Tá? Outra coisa importante, né, eu tenho já 23 anos aí de mercado financeiro, desse Sicredi, né, e nós nunca, né, jamais visto, nós tivemos uma taxa de juro tão baixa e tanto dinheiro disponível na praça, tá? Nas mais variadas linhas. Então, o Pronamp, que agora acho que foi sancionado ontem, querem lançar a fase 3 aí, então, a juros de 3% ao ano, CDI mais 13,25 hoje, né? CDI mais 1,25 em 36 parcelas, onde é que o governo garante 85% disso. Então, é bom porque as instituições podem trabalhar. É óbvio que esse recurso ele é escasso, né? Porque hoje é apenas 3% do limite que teria. Outra linha também, o próprio FGI, uma linha que tem bastante dinheiro, né? Então, na nossa cooperativa aqui no Sicredi, a gente deve colocar praticamente 200 milhões só nessa linha, né? Ou seja, o mercado ele está bastante líquido. Assim como, né? Então, estou falando de crédito, como os próprios investimentos. Então, depois com a crise, com a insegurança que tem, as pessoas elas procuraram mercados mais estáveis, tá? Por incrível que pareça, né? Uma taxa Selic tão baixa e as pessoas procurando o mercado mais seguro, por exemplo. Para ter uma ideia, nós captamos aí a nossa cooperativa, né, em torno de 400 milhões e nós crescemos da ordem de 70% nos últimos 12 meses. Impressionante, jamais visto isso aí, né? Então, só algumas informações aí. Falando, acho que um pouco do Covid também, do mercado, alguns setores, então, o professor falou muito bem no norte aqui de Santa Catarina, então, muita gente exporta, então, se tem um ganho, né? Então,
o dólar valorizado, né? Então, hoje, você tem $1, você coloca 5,30, 5,40, 5,50 em reais. Então, isso valoriza o nosso mercado aqui, aumenta a geração de empregos também, porque o desemprego é um grande problema aí que a gente tem no país, né? E não é só aqui, tá? Porque o agro também é muito forte, olhando a nível Brasil, então, também, como as próprias commodities, aí a exportação ganha muito. O mercado da construção civil, tá? Então, faltando insumos em muitas coisas, mas principalmente aí na construção civil, né? Então, já aumentou o próprio IGPM aí com 20%, então não tem lógica. Isso aí, então, é bem complicado. Gostei também que o professor ele é um positivista, da mesma forma aqui no Sicredi, né? A gente sempre enxerga as coisas de forma positiva. Gostei muito daquela analogia, né? Que nós somos um país grande e a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa, né? Então, é um mercado que tem muito ainda a maturar e nós teremos muitas oportunidades. Outro fator aí que eu daria destaque também, que quando nós entramos lá no início da crise, aí o pessoal estava projetando um PIB negativo aí de 8% a 10%, né? Então, realmente catastrófico. E o que está nos indicando aí que a gente deve ficar com 4,5, 4,8, alguma coisa nesse sentido aí. Vai depender um pouco da segunda onda agora também, né? Mas, enfim, né? Outro dado que a gente tem que olhar, que foi importante também para esses números aí, que nós temos 65 milhões de pessoas aí no Brasil recebendo aí o auxílio emergencial, né? Então, se botou muita grana na economia, então gerou muita compra, muito consumo, né? E a gente não sabe, depois lá no final até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, então, sobre tendências e como é que o governo vai lidar com isso aí, né? Então, principalmente olhando aí para a estabilidade macro, né? Então, mais ou menos isso aí, assim, uma forma um pouco mais rápida. Daí eu não sei se o professor quer responder aí já dando essa provocada e como é que está o Covid, e depois para a gente falar um pouco do 2021 aí. Tá bom, perfeito. Bom, legal o que você falou, porque o senhor falou, perdão, o senhor Newton Weber. Não, o que eu concordo plenamente, e assim, para mim, todas as reações do mercado financeiro, da economia, a economia, para mim, é psicologia de massa, ele é o reflexo de como cada cidadão em grupo reage, né? Então, esse evento do Covid, de fato, está trazendo uma série de mudanças e possíveis mudanças que vão ficar por mais tempo, que é a relação do ser humano em relação ao dinheiro, não em relação ao dinheiro e meios de pagamento que são utilizados, né? Eu tento sempre fazer uma pesquisa permanente, acho que todos os economistas têm esse defeito, né? A gente não consegue se destacar do que somos e o que fazemos, né? Nas relações que nós temos. Então, eu tenho muita relação com pessoas mais jovens, como meu filho, os amigos, as pessoas do escritório, e eu vejo a distinção, mas gigantesca, do que eu penso hoje e como eu enxergo as coisas e o que essa geração vê e reage, né? Eu discuto com eles todos os dias sobre comprar na Amazon ou descer até a rua e visitar o comércio onde tem uma pessoa, né, que cada vez que eles compram, eles estão matando um emprego, né, na Amazon. Nada, só tem uma coisa, eu pessoalmente, contra a Amazon. Eu morava em Nova York quando a Amazon estava sendo criada e eu fiquei muito bravo porque ele roubou nosso nome. A Amazônia é nossa, né? Que história é essa, né? De onde vem isso, né? O cara tá lá e chama Amazon o negócio, chama de Texas, chama de, sei lá, alguma coisa, né? Chama de Califórnia, chama de Amazon, para com isso, né? O ser humano, como eu estava dizendo, a relação nossa, as reações nossas como pessoas, individualmente e como grupo, nós conseguimos analisar com clareza na economia, tanto que eu sempre acho que a economia ela não é uma matéria exata e ela é mais próxima da psicologia da matemática, ainda que nós tenhamos vários instrumentos
de fórmulas matemáticas para poder quantificar o que a gente está tentando explicar, né? Mas, em efeito, o ser humano ele tem a questão da visibilidade do futuro, e essa visibilidade ela se reflete dentro de nós com as nossas próprias expectativas, que são o que nos fazem mover, que são os sonhos ou os medos que nós temos, né? Se o sonho e a euforia é maior do que o medo, a gente vai e gasta. Se a gente está com muito medo, se você está sem visibilidade nenhuma, a possibilidade de perder o emprego e a empresa, a possibilidade de vender menos ou ter menos receita, é natural que a gente controle e segura para poder fazer como uma formiga, né? E não como uma cigarra, né? A gente vai ficar aguardando para poder esperar invernos mais duros. Então, por outro lado, isso significa que uma vez que haja uma liberação, ou no sentido de que o Covid seja controlado, esse medo gigantesco que nós temos hoje, ele esteja sob controle num futuro próximo, as pessoas vão sair para a rua e vão consumir, né? Eu não consigo imaginar essas ruas maravilhosas de Blumenau, onde tem esses bares fantásticos que vocês têm com as comidas aí, o racapeta, essas coisas que vocês comem, só aí, né? Porque aqui a gente não tem essas coisas. O racapeta, vocês não vão ficar em casa, vocês vão para a rua, vocês vão consumir. E isso é uma coisa fenomenal. E o próprio recurso que o governo está dispensando para 65 milhões de pessoas, essa quantidade, que é um volume de dinheiro bastante grande, ele se reverte para o próprio governo. Porque uma vez que a pessoa consome, existe recolhimento de impostos. E, aliás, a quantidade de impostos que nós temos aí é gigantesca. Então, esses 65 milhões de brasileiros que estão continuando a consumir durante esse período do Covid, com esse dinheiro doado pelo governo, ele reverte para o governo em impostos, que é a única maneira, de fato, que um governo obtém receita, né? Então, é uma coisa boa. Quer dizer, o governo ele está colocando lenha na própria fogueira. E isso é uma coisa muito positiva. E se o governo teve que se endividar para poder disponibilizar esse capital para as pessoas, ele tem como, ao longo do prazo, corrigir isso. Para a sequência, a taxa de juros está extremamente baixa, mas nós temos uma distinção muito forte hoje, se vocês observarem, entre o curto prazo, que é representado pela taxa Selic, e o prazo a partir de 2024, 2025, sobretudo após a eleição no Brasil, existe uma inclinação bastante grande na curva de juros, né? Isso denota que é muito provável que o juros suba no ano que vem. Então, esse ano é o ano de tomar empréstimo para quem pode, né? E investir com esse dinheiro, porque todo o dinheiro que é gasto, ele se torna um prejuízo. Todo o dinheiro que é investido, ele se torna num lucro a ser oferido no futuro, né? Assim sendo, as taxas de juros como são hoje, não consigo visualizar que elas vão permanecer por muito tempo ao longo de 2021 e para frente, né? E denotado pela distinção da inclinação da curva de juros no Brasil hoje, do real. E com isso, assim que o Brasil suba os juros, como o mercado já está pedindo, nós teremos um reflexo no câmbio. Então, as empresas também têm que se preparar em antecipação, porque é muito provável que o real comece a se valorizar contra o dólar, já a partir de agora e em 2021 mais fortemente ainda. Alguns especialistas estão avaliando que ele pode chegar a 4,60 em 2021. E eu concordo, eu acho que a direção a seguir é para o sul, a taxa de câmbio, né? E a taxa de juros abre um pouquinho, porque subindo a taxa de juros aumenta o interesse e diminui o risco de retorno de um investidor externo. Para quem está olhando do dólar, do euro, investir no Brasil. Aqui no euro, se eu deixar o dinheiro na minha conta corrente, eu pago menos 1% ao banco. Ou seja, eu pago o banco para guardar o dinheiro conta corrente, nem se eu fizer investimento. No Brasil, as taxas são positivas. Se elas subirem um pouco mais, o risco, chamado de risco país, ele vai ser reduzido e vai criar um interesse por uma avalanche de capital que vai vir. Essa avalanche de capital de fora que vai vir vai empurrar a taxa de câmbio para baixo. E aí não será tão for gerido em antecipação pelos empresários brasileiros do norte do estado, eles têm que se beneficiar disso, sabendo com antecipação o que pode acontecer, né? Principalmente para os exportadores. Tá?
Então, é mais ou menos isso. Ô, professor, eu queria se- só aproveitar, então, referendar essa. Essa da Amazon eu nunca tinha me tocado, mas eu achei fantástica aqui, né? porque é Então, nossa, né? Esse cara é malandro, pegou o nosso esse nome. cara é malandro, né? E se deu bem, né? Impressionante. É Super. outra coisa legal, inclusive, que o Scred faz muito, né? Então, essa do comércio local e invista no comércio local e compra do local, né? Inclusive, a gente tem ações aí juntamos as entidades, todas elas, botamos outdoor pela cidade, a gente tem um esforço muito grande. Inclusive, nós, enquanto cooperativa, a gente compra só do local aqui, sempre valorizar o nosso aqui, porque... E E eu isso acho que... é uma tendência aqui também. Está todo mundo comprando produto local. Legal. E as empresas estão fazendo esse marketing, produzido aqui. Isso. Inclusive, a nível mundo, acho que a gente está muito concentrado em algumas empresas, né? Então, se for o próprio risco, então hoje o que está dando o problema aí também, então no curto prazo a Selic, os títulos públicos aí tá nesse preço, mas o senhor muito bem falou, para 2004, o mercado, 2024, o mercado não vai pagar essa taxa, ou seja, o governo não está conseguindo captar dinheiro ao custo baixo também. Uhum. Tá? Então, isso é uma coisa. E outra só, eu acho que reforçar esse do mercado local, né? Que talvez, assim, as próprias empresas, então uma dica, né? Que elas têm que se juntar mais em juntas, né? Então, acho que o associativismo, o cooperativismo é muito forte, porque depende do tipo de empresa, por exemplo, o restaurante, hoje ele paga 20, 25, até 30% para o aplicativo de compra de comida, por exemplo. Então, o cara vendeu R$ 100, ele está entregando R$ 30 aí para o aplicativo. Então, juntar e achar uma forma local melhor, mais barata, inclusive, para você não mandar esse dinheiro embora, né? E o dono não é daqui, o dono é de fora, inclusive. Então, eu acho que isso aí é fantástico, né? Sim. E as pessoas têm que parar de ser preguiçosas. Vai até o restaurante e pega. Não precisa ficar pedindo por aplicativo. A gente tem que voltar às bases, não. Uma vez eu fui assim, eu não sou contra a tecnologia, eu não acompanho a velocidade que a tecnologia nos afeta, sobretudo nos últimos 20 anos, foi uma coisa exponencial o crescimento, né? Eu tenho até minhas dúvidas se não foi nenhum alien que está ajudando os caras, porque mudou demais a coisa, né? É muito rápido o negócio, né? Foi o ET de Varginha que ajudou pessoas a fazer novos programas e novos produtos tecnológicos. Mas aquela história, é uma coisa que na minha cabeça me deixa pensar muito sobre, é que nós estamos hoje com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas no planeta, né? E, simultaneamente, a gente não para de criar produtos tecnológicos para substituir as pessoas. Então, a gente está com uma curvas opostas de crescimento que não vai dar um resultado agradável. A gente tem que reduzir o passo e acalmar. E essa história, por exemplo, eu não sabia que custava tudo isso, né? 30% do preço do restaurante, quer dizer, o restaurante ele tem todos os custos, os impostos, o aluguel e encarece, é uma inflação de fato. Esse preço está saindo de algum lugar, porque o restaurante tem que manter a sua margem de lucro, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente está com mudanças que são muito boas e outras que nem tanto, que talvez a gente devesse reavaliar para onde estamos indo de fato como idade, como raça, porque está realmente estranho esse negócio. Eu não gosto muito disso não, porque a gente está causando um problema para nós mesmos, né? Daqui a um tempo. Eu acho que de uma forma ou outra, amanhã ou depois a gente vai ter que parar e nós vamos voltar, a gente vai retroagir em algumas Sim. coisas, né? Então, essa sua analogia aí do que a gente tem 7,6 aí bilhões de pessoas e a tecnologia é bem isso aí, não é insustentável, né? É A médio e longo insustentável, é prazo. insustentável. Ao longo prazo vai ser insustentável, infelizmente. É isso aí. Que Então, nem, por exemplo, essa tecnologia que nós estamos usando hoje nos permite nos aproximarmos com um oceano entre nós, né? Um oceano pequeno, o Atlântico, né? É gigante. Tem 12 mil quilômetros de distância. Quer dizer, isso é magnífico, né? Por outro lado, tem outras tecnologias que não são tão, né? Que não fazem a função, né? Eu acho é. que as pessoas têm que andar mais, faz bem para a saúde. Vai até a rua de baixo, vai no centro, compra as coisas ali, vai até a doceria 15, repõe caloria, volta para casa, conversa com as pessoas, em vez de estar aí preso e comprando tudo pela Amazon ou pelo Magazine Luiza, que, aliás, é um setor que vai seguir muito crescendo.
O próprio Netflix, né? Então é muito bom, muito, muito legal, né? Mas fica ruim porque daí a mulher não se arruma mais, né? Ela fica em casa, fica assistindo televisão de pijama, né? Não é, Então e ir no cinema tem preço? Não tem preço ir no não cinema. tem isso, né? É Assistir um uma jogo de delícia. futebol também, né? Não, não, Por não tem exemplo, por isso. exemplo. É. Legal. Mas, professor, me fala um pouco aí como é que as pessoas se comportam em Luxemburgo. Usa máscara, não usa? Tem lockdown, não tem, né? Olha, nós não temos lockdown, o governo aqui foi muito inteligente, porque os hábitos dos luxemburgueses é muito interessante e muito distinto dos nossos, né? Por exemplo, nós jantamos às 9 no Brasil, às 8, a gente sai para comer com os amigos às 10 da noite, você vai para uma festa, volta às 3, né? Um hambúrguer, né? É muito comum no Brasil você ter coisas, vai jogar futebol, eu tinha amigos que jogavam futebol em São Paulo, eles reservaram o campo às 2 da manhã. Quer dizer, ó, coisa de louco, né? Aqui em Luxemburgo, majoritariamente são pessoas da terra, são originariamente agricultores e como o povo em geral, né? Tem muitas fazendas e tal. E aqui, 9h30 da noite, agora são 5 para as 11, já está tudo fechado, mas às 9h30 da noite, você olha pela minha janela, tá tudo apagado, não tem ninguém na rua, né? E a minha lâmpada fica acesa até tarde, que eu tenho um hábito brasileiro ainda. Porém, o que o governo fez? Eles, para falar que estavam fazendo alguma ação, eles criaram um toque de recolher às 11 da noite. Às 11 da noite só tem raposa na rua. Se a gente sair agora, o meu cachorro corre atrás das raposas aqui. Às 11 da noite tem raposa, não tem mais ninguém na rua. Em dias normais. Quer dizer, eles criaram um toque de recolher na hora que já não existe ninguém na rua. É muito cômico, né? Então, por outro lado, as pessoas são... muitas pessoas estão com medo, porque há um bombardeio, no local não, mas nos canais franceses e alemães, tem um bombardeio sobre Covid. Fizeram um levantamento, diz que nos jornais, nos canais de notícia, 95% do tempo estão falando do Covid, e botando medo nas pessoas. Muita gente está afetada psicologicamente com esse aspecto e toma cuidados. De forma geral, para você ir ao médico, a uma loja, tem todos os cuidados, tem sempre álcool gel na porta, alguns lugares te dão aqueles plásticos para colocar no sapato para poder entrar na loja, e as pessoas estão respeitando bastante, né? O grande problema que dizem que está ocorrendo é que as pessoas ainda se reúnem em número ao adequado, ao indicado. Eu acho que esse vírus é extremamente inteligente, né? Porque ele compreende o horário que ele não deve atacar depois das 11, ele compreende que se tem 6 pessoas na mesa e não 4, ele ataca, ele compreende se uma pessoa entrar no restaurante de máscara, tirar a máscara para se sentar e comer, ele não ataca também, porque ele está respeitando o almoço das pessoas. Eu não sei, tem uma série de regras que os caras estão precisando parar de ler o Tintim, tem que ler outra coisa, né? Vamos ler algum outro tipo de livro, né? Porque me parece estranho. Todavia, as pessoas estão seguindo as diretrizes governamentais, sanitárias, e todo mundo tem o álcool gel no bolso para entrar nos lugares de máscara. Depois do lockdown da Alemanha, há 2 semanas atrás, a maioria das pessoas está usando máscara também na rua, né? Mas eu não vi ninguém atuando como oficial do governo, oficial sanitário, brigando com outro porque está sem máscara. Eu, por exemplo, eu sou extremamente cabeça dura, eu ando sem máscara na rua. Aí eu entro nos lugares, eu respeito e ponho a máscara, né? Mas ao ar livre eu acho que a contaminação é tanto quanto uma gripe, quer dizer, a forma de contaminação, né? Então eu respeito também, e a maioria das pessoas também respeita. Eu tenho um neto, né? Tem 3 anos o meu neto. Eu vou buscar ele na escola, não tem nenhum problema. E falam que as crianças são vetores de transmissão, né? E não sei. E o meu neto aprendeu a falar igual perna longa. Ele fala o que é velhinho, né? Com 3 anos de idade. Imagina onde vai dar, né? Nossa. Então assim tá engraçado. Eu acho que as pessoas, assim, em geral, respeitam muito, né? Eu vou para a Alemanha, aqui onde eu moro, fica a 20 minutos da Alemanha. Então, nos fins de semana, em geral, a gente vai passear, comprar alguma coisa na Alemanha. E as pessoas também estão mais do que aqui, na rua. Porém, assim, existem grupos já muito grandes. Ontem teve uma demonstração, uma passeata bastante grande, que foi
dispersada com um jato de canhão de água, né? Com o frio que está. E porque as pessoas estão fazendo uma rebelião contra o uso da máscara e essas medidas do Covid. Eu não sei, assim, pessoalmente, eu acho que está sendo extremamente exagerado a reação em relação ao vírus, né? E nós, por exemplo, como economistas, como eu falei antes, a gente não consegue se dissociar do pensamento estatístico, né? Então, eu não sou médico, longe disso, não entendo a profissão, não entendo os detalhes, mas de estatística eu entendo. Então, os números que parecem fiáveis e não me parecem completos em termos de informação. Por exemplo, uma pessoa fez o teste PCR, né? Aí deu positivo. Ok. Agora, da positivo ou negativo, significa o quê em termos de intensidade e quantidade e quantificação da capacidade dessa pessoa de desenvolver a doença ou de transmitir a outro? Ela pode ter vírus, né? Ou ela pode ter 1 milhão. Então, estar positivo ou negativo é insuficiente como informação estatística, né? Tem que ter mais qualidade na informação. Por exemplo, tantas pessoas estão hospitalizadas. Quantas pessoas fizeram o teste e tantos por cento estão positivo? As informações estatísticas que nos estão sendo fornecidas, elas não são suficientes para serem analisadas com qualidade. E aí eu me pergunto como os governos conseguem tomar decisões tão incisivas de fecha, não fecha, fecha qual escritório, fecha qual departamento, qual loja, qual segmento econômico, uma sala de ginástica, ou um bar, ou uma escolinha infantil. Como eles conseguem tomar decisões se as informações não são quantitativamente suficientes? Me parece muito estranho tudo isso, né? E aí nós vamos mais além. O número de pessoas que faleceram por Covid ou não durante o período do Covid, aqui em Luxemburgo, representam 0,03% da população. Então, eu não sei, eu não quero que ninguém morra. Se eu tivesse o poder que Deus tem de escolher quem morre, quem não morre, eu achava que todo mundo devia ficar por aqui. Eu gosto das pessoas, né? A gente pode continuar junto por mais tempo. Esse país, esse planeta, é um planeta maravilhoso, tem tanta coisa para fazer. A gente podia continuar junto aqui, pô, deixa a gente quieto, né? Mas a gente individualmente não tem esse poder. Por outro lado, tem uma pergunta ali no chat e a Heloísa está perguntando se vão abrir para perguntas. O que vocês acham? sim, eu topo. Eu só vou trabalhar amanhã cedo. Agora são 11 horas da noite. Por mim, pode vir. A primeira pergunta ali é do Sérgio com relação à Itália frente à segunda onda. Ele pergunta como é que está a situação, você sabe de responder? Sim, sei. Eu tenho família na Itália, tenho amigos e tenho negócios na Itália. O ano passado, era permitido, eu ia para a Itália a cada 2 semanas. Eu tenho família na Toscana e no sul da Itália também. E negócios em Milão. Falo todos os dias com os italianos e está todo mundo ainda pasmo com a quantidade de notícia que surgiu, porque todo mundo, de repente, espirrava, estava com Covid, né? Pisava no Covid, quer dizer, era tudo Covid. Os italianos estão em choque com as informações que saíram, do mesmo, imagino que como nós no Brasil também, né? E as coisas lá, as notícias estão similares agora, no dia de hoje, que existem, eles fizeram a promoção de testes, né? Então, aumentou a massa da amostra, então os resultados estão saindo como várias pessoas positivas, mas ainda com a mesma função de que estão positivos, mas ninguém sabe se está doente ou não, ou se vai transmitir ou não. Então, a Itália ela está muito mais pasma com o que ocorreu no início do ano, com, de fato, o problema que está acontecendo aqui. Eu tenho, mudando de Itália, eu tenho amigos na Bélgica, em Antuérpia, que o avô desse meu amigo estava com câncer. E ele chegou num estágio, ele estava com 89 anos, com câncer já espalhado pelo corpo, infelizmente, coitado dele. E ele já não estava mais nem recebendo medicamento. Ele preferiu ficar em casa, em vez de ficar no hospital, né? E preferiu ficar em casa, estava tomando só morfina para acalmar, né? E teve um dia que ele estava com muitas dores, foi em março isso, no pico do Covid, no final de março. Ele estava com muitas dores, ligou para o médico e o médico estava com dificuldade de chegar até a casa dele e ele falou, mas me espera que eu chego na sua casa. Ele foi para o hospital. Ao chegar no hospital, ele faleceu. E o
o atestado do hospital preencheu foi morreu de Covid. E aí o que fizeram? Cremaram o corpo desse senhor e mandaram um vídeo para a família, sem participação de nenhum membro da família no crematório. E então esses caras estão processando o governo. Esse caso eu conheço pessoalmente. Como esse caso deve ter vários de pessoas que morreram de qualquer outra causa e estão sendo relacionadas com o Covid. Agora, complô ou não complô, se tem alguma coisa por trás, nós somos seres humanos, nós somos complotistas por natureza. A gente, quando nasce, a gente percebe que se a gente faz uma cara de choro, a mãe corre para dar comida. Então a gente começa a manipular os outros, né? Então imagina isso exponencializado por muito dinheiro e por muitas escolas de qualidade. Se as pessoas têm condição de manipular, elas certamente irão. Então, se existe hoje um complô nesse Covid ou não, a gente vai descobrir provavelmente daqui a alguns anos, quando saírem os filmes e os livros, né? Mas para mim, como pessoa, não me parece uma coisa natural que está acontecendo, sobretudo a reação das coisas. E na Itália está tudo ok, a família lá está tudo bem. O professor Murilo, ele fez uma observação ali que ele faz parte do G100, que é um grupo de CEOs, e ele fala sobre o otimismo, né, na indústria principalmente, mas ele pergunta especificamente sobre a imagem do Brasil aí fora, como está. Olha, a imagem do Brasil aqui fora, ela é muito ruim, porque o Brasil, nós brasileiros, nós temos o dom de a capacidade de sermos os primeiros a falar mal de nós mesmos. Eu nunca vi nada igual, né? Todo mundo esconde e briga em casa para lavar a roupa suja, o brasileiro sai falando para todo mundo que o Brasil só tem bandido, que eu digo para vocês, eu sou brasileiro e a minha empresa é luxemburguesa, mas como os sócios são brasileiros, o tratamento que a gente recebe, ele passa por esse crivo. Então, todo mundo que vai fazer coisa com a gente coloca várias lupas para ver se pode fazer, porque a característica do brasileiro é de ser bandido ou corrupto. Então, para mim, dificulta sobremaneira ser brasileiro. Então, eu sinto na pele essa discriminação. A nossa imagem é muito mal vendida. Simultaneamente, o nosso país vizinho, mais vizinho de vocês do que de mim, né, que é a Argentina, os caras têm um monte de problemas. Eles têm a província de Buenos Aires, que produz a maior parte do PIB deles, com a parte de Córdoba, a parte dos vinhos. São os dois pontos que têm criação de riqueza. O resto da Argentina é extremamente pobre. Porém, aqui é Argentina. Carne boa é da Argentina. O Brasil não tem vinho, só a Argentina tem vinho. Então, assim, a imagem dos argentinos ela é extremamente bem vendida no exterior, porque jamais você vai ver um argentino falando mal do país dele. E o brasileiro, a gente tem esse defeito de fofoqueiro, a gente adora falar porcaria para os outros. E isso se transfere para nós. Então, a imagem do Brasil, ela não é boa, ficou muito mais danificada no período da crise da Petrobras, durante o governo do PT. Existem aqui, por exemplo, países que as pessoas confundem todos os temas, né? Socialismo, capitalismo, confundem não conseguem compreender a profundidade das coisas, que nem a democracia no mundo hoje. A democracia no mundo hoje ela é um conceito maravilhoso, porém a democracia do mundo hoje é aquela onde nós somos livres para fazer o que nos mandam, né? Fique em casa, use máscara, não vai ali. A gente não tem democracia em lugar nenhum. Nas eleições, os votos em alguns países são diretos, nos Estados Unidos nós vimos que não é. Quantos candidatos tem? Tem 3, 4 candidatos, a gente não tem alternativa. Quantas vezes eu ouvi brasileiros, eu mesmo já passei por isso, de votar no menos ruim. Até quando a gente vai conseguir conviver com isso? Você escolhe o menos ruim para votar, ou então faz o voto útil. Mas eu vou votar no outro para não perder o voto. Né? Isso é o Brasil e isso é refletido aqui fora. Nós temos que trabalhar na nossa imagem, né? Esse positivismo na nossa conversa, a capacidade, a elasticidade de criatividade que o brasileiro tem. A gente pode estar o pior dia, alguém te pergunta, está tudo bem? Você dá uma risada e responde que está tudo bem. Não está, né? Aqui, se eu pergunto para o francês se está tudo bem, se o cara não estiver bem, ele vai falar, não, está uma merda meu dia hoje, desculpa.
Falei palavrão. Então, o brasileiro, a gente tem esse negócio, é uma coisa, nós somos um povo único, porém com o péssimo hábito de falar mal de nós mesmos, né? Tá sempre tudo errado para nós. Isso a gente tá culturalmente, porque não é assim. Eu conheço o Brasil, vocês conhecem o Brasil, a gente tem uma força incomensurável de fazer a coisa dar certo, né? Sobre qualquer prisma, sobre qualquer ângulo, a gente consegue fazer dar certo. Ainda com relação à imagem, né, do Brasil, o Fernando Quenta fez uma pergunta, pediu para comentar sobre a evasão de fundos internacionais em função da política ambiental brasileira, se é mito ou é realidade. Olha, tem a versão oficial e a versão não oficial, né? A versão oficial é verdade. A versão real é que é uma grande farsa isso, né? Porque os países que mais gritaram, estão mais atacando o Brasil, foram os países que foram mais afetados pelas decisões do presidente Bolsonaro, querido por todos ou não. Ele tomou decisões que protegem o território nacional. Então, a França foi o país mais danificado nesse contexto depois que o Bolsonaro assumiu, né? Em relação à Amazônia, às questões ambientais. E a França, ela faz um ataque direto contra o Brasil e contra o Bolsonaro aqui fora, a ponto de ter programas na televisão francesa que são patrocinados, eles mostram somente pessoas que são contundentemente, não é uma coisa democrática no sentido de vocês como jornalistas, que alguns aqui provavelmente são jornalistas, você tem que entrevistar as duas opiniões, né? Você tem que ver os dois lados dos problemas para poder fazer um debate, né? Tipo, um pensa isso, o outro pensa aquilo. Nesses programas, eles entrevistam pessoas que são ou ex-governo PT, ou pessoas que são ativistas nesse sentido, e o que houve foi o governo brasileiro tomou uma atitude de cortar verba, não verba ambiental, mas cortar verba que faziam o papel de ambiental. Só que a evasão de divisas e de riquezas brasileiras que saem pela fronteira com a Guiana, que não sei se vocês sabem, o Brasil e a França fazem a maior fronteira entre a Europa e a América, jamais visto. A fronteira da França com o Brasil é de quase 800 quilômetros. Nenhum país aqui, Alemanha, Espanha ou Itália, tem uma fronteira tão grande com a França, né? Então, nós somos dentro da Europa ao cruzar a ponte que liga, acho que é Roraima, né, que está ligado lá com a Guiana. Então, assim, existem muitos interesses capitalistas por trás desses temas. Então, muito reticente e muito irritado quando as notícias saem que não refletem com maior proximidade a verdade. Então, acho que eu respondi a pergunta. Mais alguma pergunta? Sim, uma dúvida. Com relação ao que estava sendo falado sobre a impressão de dinheiro lá na crise de 2008 e tudo mais, e que isso acabou não gerando inflação no mundo. Hoje o Brasil está auxiliando, né, a população com auxílio emergencial e outros países no mundo também estão imprimindo dinheiro. Muitos economistas falam que no curto prazo isso está ajudando a situação, mas no médio e longo prazo isso vai criar uma outra crise. Como que isso fica para o cenário à frente? E é uma grande verdade. A médio e longo prazo, o que eles têm feito, o que fizeram até hoje, desde 2008, que continuam ainda imprimindo, aumentando a base monetária, eles estão fazendo manobras magníficas. E, basicamente, o que eles fizeram, eles retiraram moeda de circulação de duas formas. Eles controlam a elasticidade dos empréstimos para cada real que um banco recebe como depósito, através do depósito compulsório. Então, eles reduzem a capacidade de elasticidade, né, da moeda. Isso é uma forma. E a segunda forma é aumento de impostos. Então, o governo está dando dinheiro de um lado e retirando de outro. E a terceira coisa que acontece é a passibilidade de manipulação de indicadores de inflação, sobretudo, porque a inflação é o indicador mais próximo da população que existe. É um termômetro direto, porque todos nós sentimos em casa e nas nossas carteiras, né? Então, o que acontece?
A tecnologia ajudou, como o senhor Newton falou, a reduzir essa possível inflação, porque com a tecnologia você vê atividades que te proporcionam esse resultado. Por outro lado, a passibilidade de manipulação de um indicador de inflação, ela é assim, constrói-se uma cesta de consumo médio para um país onde nós colocamos o preço dos produtos ali e fazer a computação a partir de um índice inicial de 100. Aí, a partir disso, você começa a computar a inflação. Só que, por exemplo, o arroz, todos concordam que faz parte da cesta de consumo, né? Então, ele faz parte da inflação. E o arroz teve um preço extremamente elevado nos últimos tempos. Aí, eu até vi brincadeiras com os restaurantes de sushi, estavam com problema, né? Que valia muito mais o arroz do que uma de ouro. O que acontece? O arroz que está no índice de inflação, ele está como item arroz, não arroz tio João ou arroz agulhinha. Ele não dá a marca nem o que é feito. Agora, se em Caicó, no Rio Grande do Norte, eu consigo comprar 1 quilo de arroz por 80 centavos, é esse que o governo vai colocar, porque ele não quer mostrar a inflação. Agora, a inflação, em efeito, ela é individual, né? Porque cada um de nós tem a nossa cesta individual de consumo, né? Por exemplo, quantidade de vegetarianos que existem no Brasil hoje. O quilo de carne está na inflação divulgada, mas não está na mesa de todo brasileiro, né? Então, uma pessoa que não consome carne, ela consome outras coisas. É isso, o mercado resolve rapidamente e cria produtos vegetarianos, veganos, tem uma série de variação para todas as coisas hoje. Eu até me perdi um pouco, né? Um amigo meu está morando nos Estados Unidos, o filho dele foi fazer inscrição na universidade e eles, ao preencher o formulário, eles se bloquearam logo na terceira ou quarta pergunta, que tinha 8 respostas possíveis, alternativa que era outro, que era a 9ª resposta. Era em relativa ao sexo do menino, né? Tinha 8 alternativas. Aí eu fico pensando, quantas alternativas podem ter para esse tipo de coisa? Me assusta, né? Que tipo, 8 homem ou mulher ou o que mais, né? Agora, hoje já não é assim. Então, para todas as coisas tem essas variações infinitas de nomes, né? Retornando para a inflação, a inflação real de cada um de nós, ela é única e individual porque nós temos o nosso hábito de consumo. E ele é mesclado com o oficial. O oficial, o governo tem interesse permanente de que seja controlado para baixo, porque é transparente a insatisfação da população se a inflação disparar. Então, por exemplo, o que é visível? Bilhete de ônibus, do trem, o preço da gasolina, que mais? Agora, se você pega convênio médico, se você pega a entrada no teatro, o preço do cinema, todos os outros consumos que nós fazemos extra, uma inflação gigantesca. Eu fiz um estudo entre 2015 e 2005 e 2015 para os Estados Unidos, onde a inflação está sempre ao redor de 2% ao ano, perenemente, né? Ela gira ao redor de 2%. A inflação que nós e a minha equipe nós construímos para selecionar os itens que iríamos colocar na cesta, incluímos o preço da entrada da Disney, né, que não está no nível no índice oficial da inflação, nós obtivemos uma média de 8% ao ano de inflação. Só que isso não é visível. Então está tendo uma perda gigantesca de poder de compra nos consumos laterais individuais que nós temos, e não pelo indicador oficial. Tá? Agora, os economistas que você citou, de fato, eles têm razão. Ao longo do tempo, a gente tem que fazer manobras. E aí, a manobra que está sendo absorvida na atualidade, nos dias de hoje, causada ou não, ou pela própria natureza, é o próprio evento do Covid. O Covid está causando uma redução de preços substancial em uma série de produtos, né? Quebra de outras empresas inteiras ou até segmentos inteiros, né? Por exemplo, a gente falou de investimento. Eu estou investindo fortemente aqui de fora, pelos fundos, em compra de ações da Embraer no Brasil. A Embraer estava valendo quase $25 a ação, quando a Boeing estava para comprar. Aí teve o problema do 737 lá da Boeing, né? E em seguida teve
ações da Embraer caíram para baixo de $5. E é uma empresa campeã nacional. Então, o que vai acontecer? Ela faz aviões de voos curtos, né? Não é long haul. A tendência hoje, com o Covid, todo mundo está com medo de voar, então é muito mais provável que a gente aceite tomar um voo para São Paulo e voar num avião Embraer do que tomar um Boeing que tem pessoas dentro, né? Então, a gente vai preferir voos mais curtos e aviões menores. Então, assim, em termos de investimento, para mim é um investimento que vai dar um retorno fantástico no curto prazo. Então, basicamente é isso. De fato, vai causar um problema grande e os governos vão ter que lidar com isso de alguma forma que eu espero que seja saudável, insalubre como está no momento, que é a crise que a gente está vivendo e a perda de poder de compra através de juros negativos e a incapacidade de aumento de impostos e incapacidade das pessoas criarem poupança. Excelente. Newton, tens mais algum questionamento aí para a gente fechar? Eu acho que muito legal, né? Só eu acho que aí falando sobre alguns desafios que a gente tem de Brasil, né? Então, poderia falar um pouco mais, mas tem a questão aí do próprio Bolsa Família, que o governo quis aí botar para Renda Brasil, só que politicamente é complicada, né? Talvez a proposta aí de renda cidadã, tem alguma conversa nessa linha, né? Mas é importante, assim, porque o governo está numa encruzilhada, né? Porque se parar de dar o auxílio, talvez a gente vai ter uma dificuldade aí, né? Mas tem algumas coisas, alguns temas aí que são a PEC emergencial, né? O próprio Pacto Federativo, as privatizações, questão da reforma tributária e administrativa e por assim por diante, né? E a gente trabalha, né, com dois cenários, né? Então, um é um pessimista, né, que o governo rompa aí com o compromisso fiscal, né? Então pode levar ao risco de insolvência. Aí a gente pode ter uma desvalorização cambial muito mais forte, aí maior demanda do setor público. Eu não quero me alongar muito, senão a gente acaba tomando muito tempo aí também, entrando muito adentro, né? E aí elevação da inflação em si, o próprio juros, aí lá na frente a gente começa a ter alguns problemas mais graves, né? Por outro lado, daí um positivo, né? Daí que é para a gente ter a manutenção aí dos gastos e o teto, né? E aí trabalhar aí com as reformas estruturais, né? Então, e continuar com o juro, não talvez no patamar que tem hoje, mas não subir muito a questão do juro. Aí o que vai acontecer? Daí o crédito vai continuar acelerando, aí o câmbio vai ficar apreciado também, o que o professor acabou falando antes, né? E aí o crescimento ele vai surgir, né? E em função também do menor gasto público, e aí com o tempo a gente vai ganhar tração, né? E aí começa a ganhar ganhos de produtividade, e aí você cria um ambiente positivo, e aí no fim as coisas todas elas vão se acomodando, né? E que a gente consiga entrar todo nesse positivismo que o professor muito bem falou, e nós acreditamos muito nisso, né? Que a gente tem um potencial gigante, mas eu acho que a gente tem que se vender melhor, trabalhar, e de fato nós somos um país maravilhoso, nós vivemos numa região aqui, o norte de Santa Catarina, que é fantástico, né? Então, sem demérito para ninguém, e eu sempre digo que é uma China brasileira, porque a nossa região cresce muito, né? Então, sim, tem muitas coisas boas e positivas acontecendo, né? Quero agradecer também as pessoas que estão presentes, agradecer ao nosso presidente, está aí, até fez a pergunta, depois falou onde é que tem a ponte lá no Amapá, eu acho, né? Deixa eu olhar aqui. É Roraima, acho que é, né? Isso, então, no Amapá, que tem uma ponte que parece que não pode usar. Então, agradecer, o nosso vice-presidente também está aí, o Luiz Carlos Bebel, vários colegas nossos conhecidos, agradeço aí, professor, ao Cidral de novo, né? Professor, muito obrigado, tá? Eu já tinha ouvido falar muito bem, olha, nós podíamos ficar, acho que umas 3, 4 horas aí, mas vamos respeitar as pessoas que estão conosco, né? E espero que numa próxima a gente possa conversar de novo também. Fazemos outro, sim. Maravilha. Legal, obrigada a todos. Só para finalizar aqui, agradecer enormemente a disposição do Ricardo, roubando um pouquinho da noite dele. Obrigado, Newton, por estar aqui conosco nesse espaço colaborativo.
Gente, o professor Ricardo, ele deu uma entrevista recentemente aqui num outro programa multiplataforma, é um programa Business Transformation, é mais uma ação da Sustentarem com a Jovem Pan. Se você clicar lá, sustentare.net/JP de Jovem Pan, você vai cair num grupo de Telegram. E lá, diariamente, nós estamos colocando conteúdos, e o Ricardo foi entrevistado pelo professor Raul Ravales, e ele também dá uma outra abordagem sobre a economia. Então, é mais um canal de comunicação que nós estamos estabelecendo aqui com vocês, tá? Mas, então, muito obrigado. Obrigado aí por todos. Desejo uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu. Um abração para vocês. Bem, até breve. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, Ricardo. Tchau. Um abração. Muito obrigado. Um abração para você também. Tchau, Cidrel. Boa noite. Tchau, Newton. Tchau, Mariana. Valeu. Boa noite para todos. Valeu. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Fala, Marcos.